Boas-vindas a mais uma análise detalhada por aqui. Hoje a gente vai desmistificar um assunto que, com toda certeza, vai causar um impacto gigantesco no mercado de trabalho e na dinâmica das famílias brasileiras nos próximos anos. A recém-publicada Lei 15.371. A nossa ideia com este guia de hoje é pegar aquele juridiquês todo e traduzir em informações super práticas, para garantir que todo mundo entenda de fato o que muda com esse novo decreto da licença paternidade. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça nessa legislação. Bom, para começar, a gente precisa falar desse número aqui, 20. Guardem esse número porque ele vai redefinir o que significa o início da vida em família no Brasil. A grande e mais aguardada manchete dessa nova lei é que, de forma progressiva até 2029, a licença paternidade vai chegar à marca histórica de 20 dias. Isso é literalmente uma expansão monumental em relação à nossa realidade anterior. É uma baita mudança de postura, reconhecendo o quanto a presença paterna é absolutamente crucial nas primeiras semanas de vida de uma criança. Mas antes da gente avançar pelo cronograma, é vital colocar os pingos nos is e estabelecer a base da lei. Esse decreto muda tudo porque ele separa e garante duas frentes muito claras. Primeiro, a gente tem a licença paternidade, que é basicamente o direito inquestionável de pausar o trabalho para cuidar da família. E, de forma totalmente inseparável, a gente tem o salário paternidade, que é o que garante estabilidade financeira durante essa pausa. Ou seja, a lei agora segura de forma muito explícita tanto o direito ao tempo com o bebê, quanto o direito ao sustento da casa. E olha só, tudo que a gente estruturou para hoje foi tirado de forma rigorosa diretamente da fonte original. O decreto oficial publicado pela Presidência da República, que entra em vigor lá no dia 1º de janeiro de 2027. O nosso papel aqui é simplesmente pegar essas cláusulas super formais e transformar num passo a passo claro, imparcial e fácil de navegar para todo mundo. E para organizar as nossas ideias, a gente dividiu esse texto denso em 5 etapas bem diretas. Primeiro, a nova lei de paternidade. Segundo, a duração e os prazos progressivos. Terceiro, o pagamento e o salário paternidade. Quarto, a estabilidade e férias garantidas. E por fim, as regras para casos especiais. Vamos lá, parte 1. A nova lei de paternidade. Afinal de contas, quem é que tem direito a essa cobertura toda? Isso aqui ilustra brilhantemente a essência desse decreto. A lei buscou uma inclusão bem mais ampla para abraçar a realidade das famílias de hoje. Então, seja pela via biológica, a adoção de uma criança ou adolescente, ou até para quem obtém a guarda judicial com fins de adoção, os direitos são matematicamente idênticos. O período em casa e a proteção do salário se aplicam com o mesmíssimo peso, tanto para pais biológicos quanto para pais adotivos ou guardiões. É um baita avanço legislativo com foco total na criação de laços. Seguindo para a parte 2, duração e prazos progressivos. Como é que vai funcionar essa linha do tempo de expansão? Bom, a chegada nos 20 dias não acontece da noite para o dia, tá? Ela segue um cronograma progressivo. Em 2027, quando a lei entra em vigor, serão garantidos 10 dias. Daí, no ano seguinte, 2028, a gente salta para 15 dias e finalmente alcançamos os tão falados 20 dias em 2029. Mas tem um detalhe crucial no texto que a gente não pode ignorar. Esse salto para os 20 dias em 2029 só vai rolar se o governo federal tiver batido as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano anterior. Então fica esse fator condicionante importante no radar. Agora, falando do mundo real, do como fazer no RH. A lei é bem rígida com os prazos para aprovar essa licença sem dor de cabeça. O trabalhador é obrigado a notificar a empresa com no mínimo 30 dias de antecedência. Nesse primeiro momento, ele entrega um atestado médico com a data provável do parto ou documento da guarda. E só depois, num segundo momento, com tudo já acontecido, é que ele apresenta a certidão de nascimento ou o registro oficial de adoção. É burocrático, sim, mas é essencial seguir à risca. Entrando agora na parte 3. Pagamento e salário paternidade. Afinal, a pergunta de $1 milhão. Quem paga essa conta? O ponto crucial aqui para entender a mecânica do dinheiro é saber qual é o tipo de vínculo do trabalhador. Para quem tem carteira assinada ou empregado formal, a regra é clara: remuneração integral. A própria empresa continua depositando o salário direto na conta, igualzinho sempre, e depois o INSS reembolsa a empresa. Simples assim. Já para o segurado especial, que é o trabalhador rural, e para os contribuintes individuais, o dinheiro cai direto da Previdência Social, podendo variar de um salário mínimo até a média das últimas contribuições. E atenção para essa regra de ouro que está lá cravada no artigo 2º. Durante a licença paternidade, o trabalhador é legalmente proibido de exercer qualquer atividade remunerada.
Sem essa de pegar um freelo ou fazer um bico. A lei exige que 100% desse tempo que está sendo financiado pela sociedade e pelas empresas seja dedicado aos cuidados e à convivência com a criança. E convenhamos, né? Cuidar de um filho novo em casa dá muito mais trabalho do que para o escritório. Vamos para a parte 4, estabilidade e férias garantidas. Como a lei protege o seu emprego e o seu tempo de qualidade. As regras de estabilidade aqui são fortíssimas. É expressamente proibida a demissão sem justa causa desde o início do afastamento até um mês depois que ele termina. E se a empresa demitiu o funcionário logo depois dele dar aquele aviso prévio de 30 dias, mas antes da licença começar, bom, aí o empregador paga uma multa equivalente ao dobro do período da licença. Além disso, a lei traz uma estratégia fantástica, o direito de emendar as férias anuais logo na sequência do fim da licença paternidade. É só avisar a empresa também com 30 dias de antecedência, estendendo consideravelmente o tempo em família. E chegamos na parte 5, regras para casos especiais. Navegando por aquelas exceções e emergências que a vida traz. A gente sabe que nem tudo segue o roteiro, certo? No caso de um parto antecipado, por exemplo, a lei tem o bom senso de descartar completamente aquela exigência burocrática dos 30 dias de aviso. O afastamento é validado na hora. O trabalhador só precisa dar um alô para a empresa o mais rápido que a situação permitir e depois corre atrás dos papéis. Nenhuma regra de RH pode ficar no meio do caminho de uma emergência médica da família. E o texto é bem empático, criando redes de segurança vitais. Se mãe ou bebê precisarem de internação, a licença do pai não é gasta no hospital. Ela é estendida na mesma proporção dos dias internados. Se a criança nascer ou for adotada com alguma deficiência, o tempo total da licença ganha automaticamente um bônus de 1/3. E no evento tristíssimo do falecimento da mãe, o pai ou guardião legal herda todo o período que restava da licença maternidade dela. No fim das contas, é o sistema garantindo que a criança nunca fique desamparada. Mas a gente também precisa falar do tom seríssimo que a lei adota contra abusos. Existe uma tolerância zero claríssima aqui. Se houver qualquer indício concreto, seja via justiça ou assistência social, de violência doméstica, violência familiar ou abandono, os benefícios são cortados na raiz. A licença e o pagamento são sumariamente suspensos ou sequer chegam a ser concedidos. É a lei blindando a criança e garantindo que o dinheiro público e as proteções não caiam nas mãos de quem é um risco para a própria família. E assim chegamos ao fim da nossa análise de hoje com uma provocação bem prática. A sua empresa já está se preparando para 2027? Com todas essas mudanças profundas em fluxos de pagamento, novas estabilidades pesadas contra a demissão e o direito de emendar férias, fica o recado para quem é do RH, para a liderança e para os trabalhadores. A adaptação precisa começar muito antes do Réveillon de 2026. Entender as regras do jogo antecipadamente é a única forma de navegar bem nessa nova era dos direitos trabalhistas. Muito obrigado por acompanhar mais este guia com a gente e até a nossa próxima análise.